Senhoras e senhores, Denardo por aqui, sejam muito bem-vindos ao programa do Denardo, que estreia agora, a partir de hoje, na TV+. Você acompanha pelo canal 527 para assinantes NET, claro, do ABC, ou então pelo planeta inteiro, pelo YouTube. O YouTube da TV+, TV+, ABC, ou o YouTube do próprio Denardo, que o programa é transmitido em tempo real, lá no Segue o Giro com Denardo, tá bom? Então, você não perde de jeito nenhum. Pela televisão ou pela internet, você vai poder acompanhar o programa do Denardo. E hoje tá imperdível, porque eu vou falar sobre um tema bastante polêmico. Vamos falar hoje sobre feminismo. E para isso eu estou com a fera do feminismo bem aqui na minha frente. Vou apresentá-la para você agora. E aí ela vai contar um pouquinho de sua história. Mas eu estou com Karina Adriane. Ela é formada em História pela USP e atualmente é professora. Então, com vocês, Karina Adriane. Muito prazer. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um tema bem polêmico, né? Voltou a ser polêmico com a internet, mas muito importante. A gente vê cada dia mais que é um tema que não se esgota, né? A luta feminista é necessária. Você falou muito bem agora, já vou pegar esse seu ganchinho, Karina, sobre a internet, né? A internet, você acha que potencializa as coisas tanto para o bem quanto para o mal? Acho que sim, isso. Muitas pessoas usam até de perfis falsos para ser muito intimidador nessa questão da misoginia, do machismo. É o que eu recebo mais hate pessoalmente. Os famosos haters, né? É o que eu recebo mais hate, por ser feminista, e é muito difícil, né? Porque eu só tô defendendo a minha condição como mulher. Karina, qual a sua idade? Eu tenho 35 anos. 35 anos, é relativamente novinha. Como é que começou o feminismo na sua vida? Como é que você descobriu que era feminista? E como você falou, poxa, eu sou feminista, eu acho que eu devo me declarar feminista. Eu acho que é uma longa história, assim, na minha vida. Não teve um gatilho, um momento? Eu acho que, assim, o momento é você... Quando eu comecei a amadurecer, eu sofri um assédio no colégio. Eu agredi a pessoa, o menino que tentou me assediar, e eu vi que isso, o mundo não é tão bom com as mulheres, Você né? tinha que idade na época? Eu estava no 7º ano, mais ou menos. Então, que idade assim, que era no 7º ano? Ai, eu não sei se é 12, 13 anos. Ah, bem novinha, né? E esse tipo de assédio foi o quê? Um assédio eu moral, acho que sexual? quem estuda... sexual. Em escola pública sabe como é. Aquele bebedouro que é um blocão e tinha as torneiras, eu abaixei para beber, a pessoa veio dar uma encoxada, entendeu? Então, assim, eu vi que, né, a mulher sempre tem que estar um pouco na defensiva. Aí eu fui entendendo, mas foi um processo longo isso. Eu tive outros trabalhos, me formei, minha primeira formação foi em ADM. Então, assim, com minha convivência no meio de trabalho, em casa, porque minha mãe sofria violência doméstica, eu comecei a perceber que tinha algo errado. Então, assim, como eu podia mudar isso, conscientizar outras mulheres e... Quanta história. Muita história. E você acha que depois disso, né, depois de você se identificar como feminista, né, e se declarar como feminista, depois no finalzinho do programa você fica até o finalzinho do programa, porque você não pode perder. Sempre o segundo bloco é muito mais divertido, interessante e legal. Então fica aqui comigo e no finalzinho a Karina vai deixar todos os contatos dela, o Instagram, e aí você pode bater um papo com ela tranquilamente. Mas aí, voltando a falar, depois que você se declarou feminista, né, que você começou a se interessar pelo segmento, você acha que você já fez a diferença na vida de algumas mulheres? Acho que sim, porque assim, é uma luta coletiva, né? Então, assim, eu participei de alguns coletivos. Agora, como professora, eu posso auxiliar alunas que estão em situações complicadas. Você consome produtos e coisas de outras feministas. Então, assim, você vê que tem um movimento contra isso. Você vê que houve mudanças, pelo menos da minha época de infância para hoje, houve mudanças. Isso é a época que a minha mãe foi agredida quando eu era criança. Não tinha delegacia da mulher, hoje em dia tem.
Então, assim, eu acho que as coisas podem mudar. Tem a Lei Maria da Penha, que também é de 2006. Então, assim, tem mudanças, graças à luta de muitas outras mulheres desse movimento. E né? se revelar, se declarar como feminista, você não temeu sofrer também? Bullying, ataques? Sim, não, isso você sofre, né, assim, é que no dia a dia, né, você não anda com uma placa, eu sou feminista, mas assim, sempre que eu posso eu vou defender, mas já sofri isso, agressões, mas principalmente online, né, porque as pessoas geralmente não são tão corajosas, né, é muito fácil se esconder no anonimato, Sim. né. Mas já que eu vou aproveitar que a Karina é historiadora, né, e ela entende muito do assunto, inclusive da cultura feminista, vamos para o assunto sério agora, e aí lá no segundo bloco a gente entra um pouquinho mais nessa questão pessoal, e aí a gente deixa o programa um pouquinho mais descontraído. Vamos falar então de história, Karina. Desde quando você tem conhecimento e como começou esse movimento feminista no Brasil? Porque obviamente que deve vir de fora, né, a inspiração. Né? Mas no Brasil, como é que assim, a gente marca 3 ondas principais, que seriam as ondas do feminismo. E elas deram direito, assim, elas ressoaram pelo mundo, mas elas começaram mais em países centrais, né? A primeira onda principalmente na Europa, que foi o direito a voto, né, que a gente chama de sufragistas. Começou na Inglaterra, Alemanha, até a mulher que criou o Dia das Mulheres, ela é alemã, né? A Clara Zetkin, ela criou o dia 8 de março, né? Que seria um dia unificado da luta feminista. E esse movimento, isso que eu falei, sempre refletia essa coisa de países centrais em países mais periféricos como o Brasil. Então a gente sentiu essas 3 ondas de uma forma diferente, mas aqui também deu resultados, né? A primeira onda sufragistas, algumas mulheres aqui... Uma mulher chegou a ser eleita prefeita sem a mulher ter o direito a voto, mas votaram nela, ela podia se candidatar. Sim. Então, assim, teve esse movimento... Candidata podia, mas votar não podia. Foi a primeira mulher eleita, foi a Alzira Soriano, né? Foi no Sul. E ela foi a primeira prefeita e a mulher não podia votar, mas ela ganhou a eleição. Então, assim, aí tinha toda a luta e outras pessoas, teve a primeira deputada negra da América Latina, que foi Antonieta de Barros, também no Brasil, isso em, acho que é 28. E o Getúlio deu voto às mulheres, né? Na época do Getúlio, ele viu que vinha esse movimento de fora, então aqui já tinha uma organização, já tinham mulheres participando da política e foi aclamado o sufrágio aqui. Então, assim, essa onda veio para cá e foi... A segunda onda talvez não tenha sido tão sentida pelo Brasil, porque a gente estava no momento de ditadura militar, né? Foi os anos 70, que seria essa época de contracultura, o movimento hippie. E essa segunda onda está mais ligada à liberdade individual da mulher, que daí se falou de agressão doméstica, do uso de pílulas, da liberdade da mulher com o corpo dela. Então, assim, começou uso de pílulas? Porque foi quando começou, né? A mulher ter mais decisão sobre... Ela mesma. E sobre o controle de natalidade também, né? Porque antes a mulher ficava muito presa ao lar porque não tinha o controle de natalidade, né? E aí essa segunda onda é mais ligada à mulher na vida individual, então no bem-estar dela, ter uma proteção contra a violência doméstica, ter controle do próprio corpo, legalização do aborto. Todos esses temas vieram nessa segunda... A gente estava na ditadura, então aqui foi mais calma, ainda as feministas daqui lutavam também e lutavam contra a ditadura, então foi uma luta dupla. Mas tiveram muitas conquistas, isso que eu falei, coisas que a gente vê hoje em dia que estão refletindo hoje em dia são conquistas dessa segunda onda. E a terceira onda é mais nessa parte teórica, eu ia dizer assim, se evoluiu, que é dos anos 90 a 2000. E se começou a falar mais sobre essa segmentação do feminismo. Que eu acho que foi quando se estabeleceu de verdade aqui no Brasil. Eu acho que apareceu mais, e principalmente pelo movimento negro. Então, assim, essas reivindicações, até a Delegacia da Mulher, foi uma reivindicação do movimento negro e das mulheres do movimento negro, as mulheres feministas. Então, assim, aqui a gente, né, se estabeleceu mais essa onda, apesar que isso, a gente teve a votação feminina muito antes de muitos outros países, né? Foi uma coisa progressista mesmo do Getúlio. Graças a Deus. Ainda bem, foi ótimo. Então, assim... Então viva o Getúlio, né? Por conta do Getúlio.
entre os males e bem, ele realmente teve uma atitude muito boa, isso. Ele viu que esse movimento veio para ficar, digno, né? entendeu? Porque lá atrás, lá um cara extremamente conservador, né? Getúlio militar. Mas ele viu que isso é um direito, né? A mulher da participar da política. E já tinham sem dúvidas deputadas. Então, assim, ele já deu Pegou a visão. Sim, ele teve a visão. Ele era um bom estadista, né? E essa terceira onda, ela tem mais essa questão de gênero, que começou a se estudar porque algumas estruturas não mudaram. Quando a gente fala de violência doméstica, de assédio no transporte público, porque mesmo com todas as leis, essas estruturas não mudam. Então a gente fala que essa terceira onda, ela tem a ver, esse estudo de gênero, para entender por que tem essas diferenças de gênero, e porque essas coisas se repetem ainda. Assim, todas as mulheres têm algum caso de assédio no transporte público. É uma coisa muito comum. É a maioria. Assim, eu não conheço nenhuma mulher que não sofreu algum tipo de assédio, importunação sexual dentro do transporte público. Então, assim, como se quebrar essa cultura mesmo. Então, assim, eu diria que essa terceira onda pega essa parte cultural e teve a onda da internet. Então, daí cada mulher teve uma voz, todas podem se pronunciar. E você acha que isso é cultural mesmo ou é por falta de punição? Eu acho que, lógico, as leis ajudam, né? Isso que eu falei, agora tem a lei da importunação sexual, só que assim, se não tiver ninguém para aplicar a lei, não ajuda. E eu acho que tem que ter essa questão da cultura, sim. Porque assim, não é para... tem que criar os homens para eles não assediarem as mulheres, para eles entenderem que a mulher é um ser humano, não é um objeto sexual. Mas isso é super complicado, super complicado. Como é que vai mudar uma cultura, né, dos portugueses lá atrás mas sempre dá para transformar. Com educação. Então, eu como professora, é educação. É uma coisa assim, você é do movimento, você é PCD, você sabe que é uma coisa assim, tem que educar. Lógico, as leis ajudam, porque você tem que punir, você tem que multar, mas assim, tem que educar também as novas gerações que isso não é certo. E quanto mais puder falar, melhor. Sim, né? É o que a gente está fazendo aqui. Né? Está fazendo isso aqui por você, para você se conscientizar, para você multiplicar, levar essa informação para as pessoas que você conhece, né? Para os seus parentes, para os seus amigos. Quanto mais a gente falar e desmistificar, né? Quebrar essa cultura machista que ainda prevalece no Brasil, melhor. Né? E você acha que o movimento feminista faz a diferença e ele é unido? Porque eu vejo, por exemplo, que o movimento da bandeira de pessoa com deficiência, ela existe, ela exige direitos, mas não faz muito. Eu acho que não é uma trupe muito unida, sabe? O movimento negro, por exemplo, eu acho que eles já são um pouco mais unidos, né? E aí eles reivindicam, né? Eles cobram, eles denunciam, e isso surte efeito, né? Com a denúncia, metendo a boca no trombone. Agora, eu sinto que a pessoa com deficiência, né? A trupe, todo mundo que não é unida. Eu acho que não existe união. As feministas são unidas? Sim, só que hoje, então, a gente trabalha com essa ideia de feminismos. Porque, assim, eu acho que tem frentes feministas que se distanciaram de algumas outras frentes, como isso, a gente chama de o feminismo negro, por exemplo. Por enquanto que essa mulher sufragista, que as sufragistas na maioria eram brancas, isso que eu falei, elas organizaram todo um movimento. Uma pausa. Sufragista, defina. As que pediram voto, primeira onda. Boa. É que sufrágio é voto, né? Daí seriam as que pediram voto feminino. Karina é cultura, meus amigos. A participação política. Muito bem, Karina. Falamos de assunto sério, o assunto é pesado. Esse primeiro bloco foi um pouquinho mais sério, mas fica aqui comigo que o segundo bloco vai dar o que falar. O assunto é polêmico, mas pode ser divertido também. Então fica aqui comigo, a gente vai para um breve intervalo e volta já. Ei, você que tem carro, moto ou caminhão emplacado fora de São Bernardo, que tal receber de volta 40% do valor do IPVA? Gostou, né? Então bora economizar! Transfira seu veículo para São Bernardo do Campo e receba de volta 40% do valor do IPVA. Além de economizar, você contribui para as melhorias que o município precisa. Procure uma central do Atende Bem e informe-se. Emplaca SBC. Bom para o seu bolso e para a cidade. Prefeitura de São Bernardo do Campo. A Blindatec não para de crescer e a explicação é só uma e é muito clara.
A segurança da sua família não tem preço. Não tem preço e aqui na Blindatec ela é dobrada. Sabe por quê? Porque o seu 0 km vai com 10 anos de garantia na blindagem e o mais importante, não perde a garantia do fabricante, que é uma exclusividade de Blindatec. O seu seminovo blindado vai com 1 ano de garantia na blindagem, porque eu sou blindadora e posso oferecer tudo isso para você. Além de tudo isso, você encontra 0 km de todas as marcas e modelos e inclusive a pronta entrega. Consulte-nos que eu tenho uma unidade esperando por você. Seminovos, olha só o mundo de ofertas que nós temos ao fundo. Eu tenho mais de 200 carros esperando por você. Nós temos blindados e não blindados. Lembrando mais uma vez, o seu seminovo blindado vai com 1 ano de garantia na blindagem. Exclusividade Blindatec, como esse aqui, ó. BMW 118i 2.0 de ano 2011. O carro tem apenas 65 mil quilômetros. É blindado. Esperando por você por R$ 67.900. É super imperdível. Preço. A outra oferta é uma Jeep Renegade Night Eagle Flex de ano 2018. O carro tem apenas 25 mil quilômetros. É blindada, com todo esse luxo, conforto e principalmente segurança, por R$ 120 mil. Esse aqui é mais que imperdível. Para comprovar essas ofertas e outras mais é muito fácil. É só dar uma passadinha aqui. Nós estamos localizados na Avenida Caminho do Mar, 1725, em Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 2594-4838, blindatec.com.br. Um mundo de segurança esperando por você. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta agora o segundo bloco do programa do Denardo, Denardo na TV. E aí você acompanha, nós estamos falando sobre feminismo, com a Karina Adriane bem aqui na minha frente como entrevistada, e o assunto tá para lá de interessante, tá para lá de polêmico, tá para lá de legal. Então fica aqui comigo. Antes da gente voltar para o assunto feminismo, eu vou ler para vocês uma notícia que aconteceu recentemente e aí eu vou dar o meu pitaco, a minha opinião sobre ela. E aí você aí de casa também presta bastante atenção e vê o que você acha, se você concorda com a minha opinião, se você não concorda, o que você achou dessa pataquada, na verdade, que aconteceu. Vamos lá, vou para a notícia. Ó, isso não sou eu que estou dizendo, hein? É título, é lead, é manchete de notícia. PM que negou ajuda a jovem negro ameaçado em São Paulo responderá criminalmente. Vocês estão lembrados desse caso da polícia, da PM, que ficou bonitinha lá esperando para autorar o negócio acontecer? E aí, bom, enfim, vamos lá para o restinho da notícia. Nas imagens é possível ver um homem segurar o rapaz negro pelo pescoço enquanto o ofende inúmeras vezes. Outras pessoas presentes no local gritam frases como: vai roubar não! E tem emprego para todo mundo, vai procurar um trampo, e por aí vai. Instantes depois, um homem saca uma arma e ameaça atirar no jovem. Para evitar que ele seja baleado, uma mulher, que se refere ao homem armado como Paulo, ela falou: Paulo, se coloca entre o jovem e o homem armado. Revoltado, ele pergunta a ela: vai defender ladrão? Supostamente é a esposa do Paulo, que é polícia civil, que sacou a arma. A esposa dele entrou na frente e falou: calma, tal. E ele falou: vai defender ladrão? E continuou indo atrás do cara. Uma das pessoas que presenciava a cena no local é a policial militar que assiste os acontecimentos encostada num muro. Questionada pelo cinegrafista que não interviria, ela apenas gesticula e diz: liga para o 90. Quando o rapaz negro se aproxima da policial para pedir ajuda, ela nega, diz que está de folga, depois afasta o jovem com um chute na barriga. Vamos ver o VT para a gente comentar sobre isso? Bora! Tem trabalho pra todo mundo, vai procurar o trampo, ó, aceitar. Tá roubando aí, bora pra casa do caralho! Se matar, vou acabar, porque ele não tá armado. Vem aqui, família, eu quero falar. Me desculpa. Ele quer me matar. Desculpa. Ele não vai te matar. Eu me desculpa. Ai, não pode não.
Tá armado ali, caralho. Tá armado. O cara tá armado ali. Sabe pra porra nenhuma essa polícia, caralho. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Já tá ali, ó. Pra quê? Pra que vocês servem? Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender, tá vendo? Você é da imprensa. Tá, o problema é seu e eu sou da polícia. Cidadão, você não desrespeita, cidadão, não, tá gravado aqui, tá você gravado. desrespeitou. Cidadão Você armado. falou que não presta pra nada. Você falou que não presta pra nada. Por que você não Quem agiu? não presta é Por que você você. não agiu? Porque eu estou de Cidadão folga. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90 e pedir viatura. Entendi. Aqui tá gravado Não. que você falou que eu não presto. Quem Vamos não pra presta é você. Vamos pra delegacia? Vamos, Chama os colegas. vamos. Chama os colegas. Se você é da imprensa, eu sou da polícia. Você me respeita. Tira o dedo da minha Você cara. me respeita. Você que tem que Você respeitar. gravou aqui que eu não E qual é o presto pra nada. problema? Quem não Qual é o presta é problema? você. Qual é o Eu estou de problema? folga. O procedimento é ligar o Mas armado 90. você... Ah, tá. Então, cidadão armado você não faz nada. Não é prevaricação E isso? você tem que fazer não é o quê? prevaricação isso? E você tem que não é fazer o quê? prevaricação. O meu papel é ligar o 90 e Você pedir ligou? apoio. Você Eu ligou? não tenho Você esse ligou? celular aqui. Não interessa, Você, você é não polícia, me você não cobra. tem Você... Quer? Muito bem, tá aí a pataquada, né? Na verdade, na minha opinião, questões Denardo responde. Tá tudo errado. Todo mundo tá errado. Desde o policial até a esposa dele intervir, até a policial militar que ficou parada, o cara gravando. Todo mundo errado. E não vamos defender, não. Porque é ladrão. É bandido. O cara sacou a arma dele porque ele foi tentar fazer um assalto. Então, a mídia vítima da sociedade não existe. Aqui é preto no branco e a gente fala a verdade. Beleza? Né? O policial civil intervir, né? E tentar coagir o rapaz perante o assalto. Ele só não foi certo porque ele não se identificou. Né? Como é que pode um cidadão no meio do nada, no meio de um monte de gente, puxa a arma e pá? Né? Não pode, não pode. Ele tinha que ser identificado. Ele tinha que ser identificado, na verdade. Tá errado. A policial militar tá errada. Ela fala, cuidado, eu sou polícia militar, eu te prendo. Falou lá pro rapaz que estava filmando. Tá errada. Por que na hora lá do pautorano, o cara puxando a arma, ela não foi lá? Ela sabia quem era aquele cara? Não sabia. Ela tinha que intervir de qualquer jeito. Ela estava fardada e ela estava armada. Ela tinha que ir lá ver o que está acontecendo. Opa, parou. Polícia aqui sou eu. Ah, não, você é polícia também? Cadê? Tó. Então aí pode, vamos se ajudar um ao outro. Beleza. Agora, era um cidadão comum. E como é que um cidadão comum puxa uma arma no meio da multidão, no meio do nada, e pá? Então tá todo mundo errado. Mas a notícia da mídia diz o seguinte, né? PM que negou ajuda a jovem negro, aí é uma outra questão também, né? Não é nenhuma vítima da sociedade, não. Esse rapaz aí, de cor preta, não é vítima da sociedade. Ele estava tentando fazer um assalto. Então, há de convir comigo que tenhamos que ser justos. E a outra coisa é que fala do jovem negro. Não interessa. Tanto faz se ele fosse negro, branco, pardo, azul. De qualquer jeito, a pataquada estava feita, né? A polícia militar, ela não interviu porque ela é bunda mole. Bunda mole. Porque ela não honra a farda que ela veste, né? Tinha que intervir de qualquer jeito. Tô de folga, ligar o 90. Mentira, não estava de folga. Ninguém anda de folga armado e de farda. Ninguém de folga. Ela podia ter encerrado o plantão dela lá e tá no caminho para casa e tal. Beleza, mas ela não estava de folga. Então, tenho dito, tá esclarecido. E o que você acha disso? Concorda comigo? Não concorda? Já me manda aí no WhatsApp que aí no próximo programa eu venho com a sua opinião também. Aqui não tem essa.
todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito à resposta, todo mundo tem direito a tudo. Esse programa é um programa democrático. Me aciona aí no WhatsApp, 11 9 6127 5000. A gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa e agora eu vou fazer uma coisinha interessante com a Camila, com a Karina aqui, que é um bate-bola. Karina, não se ofenda, pelo amor de Deus, isso né, são especulações e realmente é para desmistificar esse conceito machista que a gente tem na sociedade. Então eu vou falar aqui, talvez uns termos até nada agradáveis, mas você responde para mim, mito ou verdade? Eu te faço a pergunta e você responde mito ou verdade. E a gente vai desse jeito aí até terminar, depois a gente pode comentar sobre esses mitos ou verdades. É verdade que toda feminista tem o sovaco peludo? Não, é mito. Mito, hein? Mito. É verdade que toda feminista é de esquerda? Eu sou comunista. Mito ou verdade? Mas não é verdade. Assim, o movimento foi organizado pela esquerda. Mito ou verdade? Não, seria verdade. Verdade. Verdade que toda feminista é lésbica? Não, o movimento lésbico até entrou só na segunda onda. Mito inclusive. ou verdade? Mito. É verdade que toda feminista defende a todo custo todas as mulheres, independente de qualquer coisa? Mito. Mito. É verdade que toda feminista é a favor do aborto? Mito. Mito. Quer comentar sobre algum mito, alguma verdade dessas 5 questões que eu te coloquei? Sovaco peludo, sobre esquerda, a lésbica. esquerda eu gostaria de comentar, porque isso é um movimento, sim, organizado pela esquerda, porque a direita, na verdade, prega que a mulher tem que ser boa, do lar e bonita, e é aquela dona de casa. Então, assim, a visão desse lado da política sempre foi essa sobre a mulher, que a Então, mulher toda deveria... feminista declarada tende a ser de esquerda. Hoje em dia não, isso que eu falei, hoje em dia existe centro-esquerda, centro-direita. Quando a gente está falando dessa esquerda-direita, dessa tradição do começo do século XIX, é o que a gente chamaria hoje de extrema-direita, né? Então, assim, hoje em dia não, porque tem muitas deputadas, até mulheres que são ou centro-direita, ou centro-esquerda, que são feministas. Acho que tem de tudo em todo lugar, né? Hoje em dia já é diferente, mas o movimento realmente foi organizado pela esquerda, né? Porque senão não teria luta, né? Assim como tem, por exemplo, também mulher machista, né? Isso que eu falei, as mulheres, como a gente não é uma minoria, a reprodução, grande parte da reprodução do machismo é feita por mulheres. Muito bem, o programa está uma delícia, eu ficaria horas aqui conversando com a Karina, mas infelizmente nosso tempo vai chegando ao final. E aí eu gostaria de dar a palavra para a Karina, para ela mandar uma mensagem para você aí que está nos assistindo e deixar os contatos dela para que você também faça contato, se você tem interesse pelo movimento feminista do Brasil, para você se unir a ela e trocar informações. Enfim, Karina, muito obrigado pela sua presença. A câmera é sua, se despeça dos nossos telespectadores, deixa o seu recado e os seus contatos. Muito obrigado por me convidar, obrigado por quem assistiu, acompanhou, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o movimento, que existe muita fake em cima do movimento feminista, né? Com a internet, às vezes o pessoal coloca esses mitos, né? Essas coisas que a pessoa não conhece. E você que é mulher, sempre que você estiver numa relação que você vê que é abusiva, tente se libertar. Busque ajuda, busque meios legais, pesquise, se informe, não deixe de fazer as coisas que você gosta, não deixe de estudar e não deixe de trabalhar. É o conselho que eu posso dar a todas as mulheres. E os contatos? Eu não tenho nenhum contato de luta, assim. Eu tenho minha rede social pessoal, né, que é Karina Gorki, mas é uma rede pessoal. Eu aconselho quem quer conhecer mais dos programas, pelo menos aqui em São Paulo, acompanhar a bancada feminista, bancada feminista do PSOL, né, que é da Câmara de São Paulo. Na Câmara. Então, Na assim, Lesp, quem quiser acompanhar essas notícias, as novidades, acompanha, eu acho que o canal delas é legal e outros canais também. Muito bem, Karina, muito obrigado mais uma vez. E a você, telespectador, meu muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Eu espero você no próximo programa, na próxima quarta-feira, neste mesmo bate-local, neste mesmo horário, às 21h30, aqui na TV+, pelo canal 527 Assinantes Claro TV, ou lá pelo YouTube.
no canal TV Mais ABC ou no canal do próprio Denardo. Segue o giro. E para você entrar em contato comigo é o 11 96127 5000. Manda aí a sua sugestão de pauta para um próximo programa, faz uma crítica, comenta sobre a minha opinião. Tudo isso eu trago para o próximo programa. E já fica ligado, porque o próximo programa também vai dar o que falar. Nós vamos falar sobre infidelidade e investigação. A traição é uma epidemia no Brasil? Já é considerada uma epidemia no Brasil? Você não pode perder o próximo programa. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Valeu, tchau!